Olá, o Brasil vive um momento bastante delicado na sua economia. De um lado falta dinheiro e do outro lado falta necessidade de investimento, principalmente na área de infraestrutura, transportes, comunicações. E é sobre esse tema que o Agenda Econômica vai tratar hoje. Antes, porém, vamos dar uma olhada na realidade que o país está enfrentando. Ponto-chave para conter a atual crise econômica, o ajuste fiscal do governo passa necessariamente pelo corte de gastos. Despesas de custeio mantêm a administração pública em funcionamento. São muitas vezes obrigatórias e, portanto, não podem ser contingenciadas, como é o caso dos gastos com educação. Assim, o corte de despesas se volta para os investimentos previstos pelo governo. O setor de infraestrutura é um alvo importante. O Programa de Aceleração do Crescimento, por exemplo, envolve obras de pavimentação, saneamento e habitação popular, do programa Minha Casa Minha Vida. Neste ano, o PAC sofreu corte de pelo menos 27 bilhões de reais. Bem, para debater essa realidade e as saídas para esse problema, o Agenda Econômica de hoje recebe o economista Raul Veloso. Ele que é consultor na área de economia e foi secretário de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento no início da nova República, no governo Sarney. Professor, bem-vindo aqui ao programa Agenda Econômica. Eu vou começar puxando da sua memória, né? Se a gente for olhar os investimentos na área de infraestrutura, a gente vai perceber que da nova República para cá, e principalmente da metade dos anos 90 para cá, o investimento em infraestrutura caiu muito. Era da ordem de 5%, quase 6% do PIB e caiu para 2% mais ou menos. Exatamente. Ajuste econômico não combina com investimento em infraestrutura, não rima? Pois é, no Brasil, infelizmente, não. Mas não precisava ser assim. Os ajustes deveriam se concentrar nos gastos correntes e não no investimento. Mas aí os governos, por falta de, eu diria, de qualidade na sua atuação, acabam ajustando o investimento, porque talvez pelo fato, principalmente pelo fato de haver uma menor resistência política ao corte de investimento do que a corte de gasto corrente. Não será porque os outros gastos já são as chamadas verbas carimbadas, uma vez que a Constituição obriga cotas específicas para saúde, educação, a Previdência não pode deixar de ser paga, não será por isso? Bom, é claro que em parte é pela rigidez do gasto corrente, mas essa rigidez não é infinita. Ela é uma rigidez que pode ser tratada, não apenas com reformas estruturais, que é isso que a gente devia estar fazendo há muito tempo. Só para dar um exemplo, introduzir a exigência de idade mínima na aposentadoria é uma delas. E se discute, se fala e nunca se faz. Mas também a gente pode pensar em termos de o setor público começar a passar atividades que ele exerce e que não precisam ficar no seu âmbito para a iniciativa privada, através, seja de concessões, ou seja também de parcerias público-privadas. É só uma questão de vontade política. Na hora que você passa a atividade para a iniciativa privada, você tira a necessidade de ter um volume grande de gastos associados àquela atividade que você não vai mais precisar ter. De uma certa forma, professor, isso que o senhor está sugerindo foi feito durante os 8 anos do governo de Fernando Henrique Cardoso, especialmente a partir das privatizações, quando se passou a área de telecomunicações e ferrovias para iniciativa privada. Mas não houve a tal sobra de dinheiro para investir em outras áreas. E, no caso específico das ferrovias, parece que muito pouco se evoluiu. A iniciativa privada opera o que existia, mas não construiu coisa nova. Porque em muitos desses setores, quem atuava eram empresas estatais. O governo praticamente não colocava dinheiro nenhum do seu orçamento nelas. Então, o ganho foi só o valor do ativo que foi vendido para o setor privado. E aquilo é de uma vez por todas. Vende, recebe e acabou. E, no caso, foi usado para amortecer a dívida pública. Amortecer a dívida pública.
Em outras, bom, tem alguns setores em que praticamente quase nada avançou, como o setor ferroviário. Aí é uma questão de incapacidade do governo lidar com o problema. Incapacidade técnica, política, gerencial, que não, os governos, eu não estou falando de nenhum em particular, têm tido muito pouca disposição e capacidade de lidar com os rumos de setores como esse. E há também o caso de rodovias, onde o programa de concessões tem ocorrido, tem tido algum progresso, mas é muito lento. Aí sim, você tira uma estrada, uma rodovia, que hoje está a cargo da União manter e aumentar, ampliar, etc., você poderia, passando para a iniciativa privada, se livrar dessa obrigação. Mas os governos, principalmente os dois últimos, têm resistido muito e geram uma situação paradoxal. Ele precisa passar para abrir espaço no orçamento, mas resiste a passar, muitas vezes, por razões ideológicas, por querer que o Estado exerça aquela atividade mesmo sem ter dinheiro. Agora, para o cidadão comum, para a pessoa que trafega nessas rodovias, às vezes passa a sensação de que a iniciativa privada ela espera que o governo faça as reformas, recapeie as pistas, e aí sim, quando ela está prontinha, pede a concessão, a privatização, não havendo a demanda de grandes investimentos das concessionárias. Essa é a realidade ou é uma falsa impressão? Não, eu acho que essa é uma falsa impressão. Por quê? Porque tudo é uma questão de preço. Quem toma essa decisão é o governo. Ele é que escolhe se ele quer passar aquela rodovia pronta ou se ele quer que a iniciativa privada seja o investidor em boa parte da necessidade. É uma escolha de saber se ela quer gastar o dinheiro do contribuinte como um todo, do orçamento, para poder arrumar a estrada, investir, para ampliar. Não é uma exigência do mercado? Não, pelo contrário. O mercado, a única coisa que ele quer saber é qual é o custo que ele vai ter, porque depois esse custo vai ser cobrado do usuário. Quem decide é o governo, que não quer, muitas vezes, se desgastar politicamente, porque antes o usuário não pagava pelo uso daquela estrada, agora vai ter de pagar, e quanto mais investimento for feito nessa passagem do setor público para o setor privado, é óbvio que o custo disso recairá sobre o pedágio. E não tinha como não ser, porque, afinal de contas, se não é o contribuinte, alguém tem de pagar. Se não é o contribuinte, em geral, será o usuário da estrada. Não tem almoço de graça? Almoço de graça, infelizmente, não existe no nosso mundo, embora muita gente pense que existe. Agora, professor, se a gente analisa novamente o processo histórico, porque o quadro que o Brasil vive hoje, o perfil da sua infraestrutura, ele não aconteceu ontem. Né? Ele vem aí de 20, 30 anos, e a gente percebe que áreas estratégicas, como a área de transporte, que o senhor vem falando, e a área de energia elétrica, que no passado bem recente enfrentou problemas de apagão, nós caímos de um padrão de investimento de 2,5% do PIB em média para em torno de 0,5%. Né? Isso certamente vai trazer um reflexo para daqui a 10, 20 anos, correto? Já está tendo reflexo agora. Porque sim, mas o reflexo de agora é fruto do não investimento passado. Isso. E o quadro atual vai gerar uma... E vai piorar. Se você não fizer nada, mais na frente, nós vamos estar numa posição muito menos adequada do que nós estamos hoje. Seja em relação ao passado, seja em relação às necessidades, seja numa comparação internacional. O Brasil é rabeira em toda e qualquer comparação internacional de qualidade de infraestrutura. Isso é lamentável. A população brasileira consome um produto e um serviço que é de muito baixa qualidade, comparado mesmo com o país da América Latina. A vizinha Argentina, por exemplo, de que a gente tanto fala e com quem a gente tanto disputa, seja em futebol, seja no que for, tem uma infraestrutura muito melhor do que a nossa. Agora, o recente esforço do governo Lula e agora do governo Dilma em torno do PAC,
ajudou a corrigir esse quadro? Muito pouco. Quer dizer, você olha, em 2012, o peso do gasto em transportes no gasto federal, sabe quanto é? Em 2012, há pouquíssimo Anteontem. tempo. Anteontem. Era 1,1% do total. Imagina, se um país com a dimensão do Brasil, a União, que é a grande responsável pelo sistema de transporte, desde que não seja mesmo o sistema de mobilidade urbana, ela gastou no Ministério do Transporte 1,1% de um total que hoje é cerca de 900 bilhões de reais. Agora, isso é só falta de dinheiro ou é também falta de capacidade de outros atores, como os governos estaduais e municipais? Vamos pegar o caso de Brasília. Brasília entrou no PAC 1 ainda, com as obras de ampliação do metrô e a implantação do VLT. 3 governadores já se passaram e nenhum edital de licitação foi lançado. O dinheiro estava em caixa. Isso não é um pouco falta de preparo do poder público na ponta em executar essas tarefas? Isso aí é inépcia do poder público nas várias instâncias de governo. Não é só na União em que há a incompetência, o descaso, a má gestão. Ele existe também nas unidades subnacionais, nos estados e nos municípios. É claro que a gente não pode esquecer das competências de cada um. Tem muitas competências que são da União e não de estados e municípios, porque eles não têm capacidade de ter um gasto que alcance as necessidades, muitas vezes, dos seus grandes centros. E aí terá de vir a União. Mas é um problema geral. Bem, nós estamos conversando com o economista Raul Veloso, que vem debater com a gente a necessidade de investimento em infraestrutura, mesmo nesse quadro de ajuste fiscal do Brasil. A gente vai voltar daqui a 1 minuto, ver o que pensam os senadores e voltar a debater com o professor Raul Veloso. A gente volta daqui a pouco.